Amém. E estamos de volta. Estamos de volta nesta hora com o nosso quadro Café Teológico. E quem manda um abraço aqui é o pastor Adriano Veiga. Ele fala assim: Deus abençoe pastor Neudelon e Amém. pastor Josias, graça Amém. e paz. E está aqui também o Fernando Rocha. Um grande abraço para vocês que chegou agora aí pelo Facebook ou pela Rádio Talmidim, estão nos ouvindo. Este é o Café Teológico e nós vamos bater um papo com o pastor Neudelon. Só que antes de bater o papo, eu queria que o pastor Neudelon se apresentasse, pastor. Por gentileza, fala conosco aí um pouquinho da sua vida, família, profissão. Fala pra gente aí. Bom, né, esse nome em comum, né, Neudelon, Neudelon Azevedo, sou pastor batista há mais de 20 anos, 16 anos servindo a Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na cidade de Valadares, no bairro São Pedro. Também sou psicólogo clínico, atuo já há mais de 17 anos na psicologia clínica, no meu consultório, atendo de uma forma muito intensa e com bastante frequência casos de depressão, ansiedade, pânico, transtorno bipolar, toque, tem sido a maior parte da minha dedicação no trabalho da psicologia. Trabalhamos também em outras áreas, mas minha maior demanda, né, mesmo porque o paciente vai, tem resultado, passa a informação para o outro e acaba nos procurando. Sou casado com a Kátia, né, já há 27 anos, né, mulher que Deus me deu, e é uma alegria estar esse tempo todo de casado. Sou pai do Pedro, sou pai da Amanda, e estamos aqui para servir, para informar o nosso ouvinte dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Né? Pode fazer sua pergunta. Se eu não souber responder, o pastor Josias responde. Isso. Aí, se ele não souber responder também, anota, pesquisa e responde depois. Exatamente. Não é difícil, não. Amém. E, pessoal, a respeito ainda do pastor e dessa disponibilidade dele, nós sabemos que a vida é muito corrida, né, pastor? Sim. Principalmente para os pastores. E desde já nós queremos agradecer de todo o coração pela disponibilidade, né, de estar aqui. Só que um ouvinte em especial, ele fala assim, pede o pastor Neudelon para falar a respeito do seminário Kairos. Ah, ok, sim. Por favor. Pois é, né? Deus tem me dado esse dom também na área teológica. Antes do Kairos, eu vou falar do seminário da associação, né? O Seminário Teológico Batista do Leste Mineiro. Estamos ali há mais de 10 anos servindo a nossa associação. O seminário existe há mais de 20, né? Eu estou talvez há uns 15 anos contribuindo, participando ali. Nós temos um conselho que administra esse seminário, eu faço parte do conselho. Nosso diretor é o pastor Fernando, lá da Igreja Batista da Vila Isa, e o seminário pertence, né, ele é mantido da nossa Associação Batista Central Rio Docência, um seminário presencial, funciona ali na primeira Igreja Batista. Também, né, tem o Seminário Batista Kairos, esse é 100% EAD, nós temos cursos de teologia, nós temos curso de liderança, um curso apenas de 1 ano, nós temos um curso atualmente de missiologia, a pessoa quer focar a área de missões, a área missiológica, e nós também estamos nos próximos dias lançando o curso de aconselhamento cristão pastoral, onde a gente dá essa base para o aconselhamento familiar e aconselhamento em momentos de crise, né? Como lidar, como orientar, como aconselhar uma pessoa que está depressiva, que está com ansiedade, uma pessoa, às vezes, até com ideação suicida, né? Pensando em suicídio. A gente vai estar orientando como que uma pessoa cristã, pastor, não pastor, mas que queira se preparar para orientar essas pessoas. Naturalmente, a gente sempre reforça, o pastor Josias, que o aconselhamento, né, do leigo, ele é muito bom, prático, ajuda muito, mas não é para a pessoa fazer terapia. Se ele perceber que a pessoa precisa de um tratamento especializado, ele vai encaminhar, seja para o psicólogo, seja para o médico, mas nosso papel é capacitar os cristãos, capacitar os pastores, de entender melhor, né, o que pode estar acontecendo, de dar ali uma palavra de ânimo, de esperança, fazer um papel cristão, que é a ferramenta da espiritualidade, né, dar esse suporte. E aí a pessoa precisa ter o discernimento de entender que, aqui, na verdade, precisa de algo mais prático, algo mais objetivo, algo mais especializado,
e fazer um encaminhamento. Beleza. Para acessar, né, as informações do seminário, pastor, é o batistaead.com.br. Lá você tem todas as informações. Lá, inclusive, temos também a oferta de cursos de pós-graduação reconhecido pelo MEC, que somos polo da IPEMIG, do IPEMIG, Instituto de Pedagogia Mineiro, e que também tem a parceria ali, tem a ligação com a Faculdade Batista Mineira, curso de graduação em teologia, curso de pós-graduação, curso de aperfeiçoamento, o curso de pós-graduação em bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. Muito bem. No site batistaead.com.br encontra todas as informações. Ótimo. E nós vamos estar colocando essas informações também aqui no site da nossa rádio Talmidim. Nós vamos estar publicando essas informações e você que tem o desejo de estar fazendo uma faculdade, né? Sim. E está melhorando o seu conhecimento, até mesmo para você dar aula ali na escola dominical e tal, você vai poder estar procurando através dos contatos que nós estaremos colocando no site da nossa rádio. Ok. Pastor, o nosso assunto e aquilo que trouxe o senhor aqui essa manhã é com relação a uma preocupação universal. Essa preocupação se deu pela quantidade de informações que nós temos recebido nesta última hora. Informações essas que 70% delas, na realidade, gera um sentimento que faz mal tanto para o corpo como para a alma. Gera uma ansiedade, e uma ansiedade demasiada, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: como ter saúde emocional e espiritual diante dessas informações, desses fake news, dessa quantidade de informação, essa carga que nós temos recebido e muitas das vezes não sabemos lidar com isso? Queridos, eu quero começar com duas informações importantes que eu creio que vai ajudar, e é para se lembrar o tempo todo, né? Tudo que falar daqui para frente, você vai voltar no que eu vou falar agora, você anote se for possível, e na sua vida, se você se lembrar dessas duas informações importantes que eu vou dar agora, eu creio que vai te ajudar. A primeira dela é bíblica. 1 Pedro 5,7 nos ensina: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, você que é uma pessoa cristã, uma pessoa de fé, e crê em Deus, crê no poder de Deus, lembre-se disso, Deus está cuidando de você. Antes da necessidade surgir, antes dessa pandemia surgir, Deus já estava cuidando de você, preparando você para este momento. Lembre-se sempre disso, o tempo todo. A segunda informação que eu também creio que é importante, né, isso é até uma coisa que eu repito muito no consultório com meus pacientes, é uma frase comum que a gente às vezes não atenta, que diz: a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, tudo que a gente vai falar aqui agora, de repente, é bom ou ruim? Eu vou dizer para você, depende da intensidade. A ansiedade é boa ou ruim? Depende da intensidade. Eu digo que eu já atendi pessoas no meu consultório que o problema maior da pessoa era a falta de ansiedade. Aquela pessoa precisava de um pouquinho de ansiedade para acordar para a vida. As perspectivas, né? Exatamente. Muitas pessoas sofrem e adoecem por excesso de ansiedade, né? O equilíbrio, né? O remédio, ele é feito para curar, mas pode matar. Claro. O veneno, né, a cobra usa para matar. Mas o cientista vai lá, né, a ciência vai lá, tira aquele veneno e transforma em remédio. Por quê? É a dose. Então, o equilíbrio vai ajudar bastante. Certo. Muito bem. E diante dessa palavra que o senhor deu aí, como adquirir esse equilíbrio emocional à luz da palavra de Deus? Bom, Josias, um texto muito bacana que eu gosto, até eu coloco no meu cartão de visita do consultório, Lamentações 3, no capítulo 3, verso 20. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa frase que está lá em Lamentações, né, muito antes de Cristo, ela tem muito a ver com o trabalho do psicólogo que eu faço, né? Eu sou psicólogo formado numa faculdade, né, como todo psicólogo deve ser. Porém, na psicologia, nós temos muitas abordagens, muitas formas de trabalhar. Eu me lembro, no tempo de faculdade ainda, de uma professora comentar que existia aproximadamente, naquela época, há mais de 20 anos atrás,
aproximadamente 3.000 técnicas possíveis de um psicólogo escolher, se capacitar e trabalhar. Tem as mais conhecidas, né? Mas teria naquela época, segundo essa psicóloga, essa professora, em torno de 3.000. E eu escolhi uma desse meio de 3.000, né? Como fazem a maior parte dos psicólogos, eu escolhi uma, chamada terapia cognitivo-comportamental. O que é essa terapia? Qual é a estrutura básica dessa terapia? É que os nossos pensamentos influenciam os sentimentos e comportamentos. Não são os eventos que nos adoecem, mas como nós os interpretamos. Podemos dizer, né, que todo mundo, hoje, né, os 7 bilhões de habitantes desse mundo, mais de 7 bilhões, de alguma forma, estão sendo impactados pelo coronavírus, pela pandemia. Alguns estão sofrendo mais, alguns estão sofrendo menos. Mas todos estão sendo impactados. Qual é a diferença? É como cada um está interpretando o que está acontecendo. Sim. E essa interpretação tem que ser de forma racional, equilibrada. Não é autoajuda, otimismo. Não, está tudo bem. Está tudo normal, tudo bem, nada está acontecendo. Não é verdade. Não é se fazer de cego, né? Não é se fazer de cego, não. Tem alguma coisa acontecendo. É um caos, vai todo mundo morrer, vai acabar o mundo? Também não. Vamos buscar o equilíbrio. Qual é o pensamento mais racional para cada situação, para cada pessoa? E a pessoa então tem que se questionar. O que eu estou pensando sobre isso? É o mais adequado? É o mais racional? O que as informações estão me dando aí ao meu redor? Fontes confiáveis, né? Você falou fake news, excesso de informação. Tem que tomar muito cuidado, né? Se tiver tempo, posso até dar algumas dicas, né, de como se comportar, como se posicionar nesse momento para evitar, né, esse estresse, esse excesso de ansiedade, ter qualidade de vida. Então, o que eu penso influencia meu sentimento e meu comportamento. E aí, Jeremias estava correto. Ele estava ali observando Jerusalém destruída, arrasada, uma situação deprimente, e começa a lamentar tudo aquilo ali. O livro chama-se Lamentações, mas chega uma hora que não basta. Olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio de todo aquele caos, ele encontrou alguma coisa que lhe dava esperança. O que dá esperança para Jeremias naquele momento? As misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Graças a Deus. São inesgotáveis. Ele parou de olhar para aquela situação que estava ao seu redor e olhou para Deus, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor. Isso lhe deu esperança, isso lhe deu ânimo. Então, o caminho, né, é esse. Observar o que está acontecendo, ter uma postura realista, não supervalorizando as coisas ruins, também não, né, superdimensionando o bom, mas algo equilibrado, encontrando também situações boas e a capacidade de superação mesmo em situações difíceis. E uma coisa muito importante para você ouvir, pode acreditar, todo ser humano, todos nós temos essa capacidade de superação. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade, mas já vivemos, né? A humanidade já viveu momentos muito difíceis e houve uma superação. E você vai superar, você pode superar. Por mais difícil que seja o seu momento, é possível superar. Eu lembro dentro dessa palavra do senhor aí, pastor, Davi, quando o seu filho nasceu, fruto, claro, do seu pecado, mas ele nasceu e aí ele estava para morrer. E Davi chorando, porque a situação era para chorar. Sim. Quando o filho morreu, Davi secou suas lágrimas e levantou. Alguns falaram assim, mas estava chorando agora, o que aconteceu? Não, chorei enquanto estava vivo. Sim. Acabou, agora é levantar e partir para cima. Isto é uma superação. E ele tem uma palavra muito bacana que ele fala, ele não virá mais a mim, mas eu irei a ele. Pois é. Então ele tem uma perspectiva boa de futuro. Olha, eu estou sentindo a perda do meu filho, mas num ato de fé, né, como uma pessoa que tinha fé naquele momento, não, eu vou reencontrá-lo. Isso vai ser superado. Esse momento é difícil agora, é duro agora, mas é um momento que vai ser superado e a pessoa precisa ter essa perspectiva, ter essa visão. Eu vou conseguir superar. É aquilo que o senhor falou logo no início. É a fé. É a questão essa superação, ela é mais impactante quando você tem fé em Deus. Entendeu? Eu creio em Deus, eu sou um servo de Deus, e eu tenho consciência de que tudo é para a glória dele. Apesar que no momento eu não entenda, mas ele vai me ajudar, ele vai me dar forças, eu vou partir para cima. Eu em particular, eu tenho uma maneira de vencer as minhas ansiedades, e eu sempre falo isso com os meus filhos, com a minha esposa,
quando a coisa está muito ruim, a gente, principalmente brasileiro, tem a mania de esquecer as coisas muito fácil, né? Sim. A gente vive um momento aqui difícil, aí depois passa por um período assim bom, tipo lá no livro de Juízes, aí quando entra numa situação difícil novamente, a gente começa a desesperar. E eu tenho a seguinte maneira para superar essas situações. Eu olho para trás e eu vejo que eu já passei por algo igual ao pior. E aí eu falo assim, não, vai dar tudo certo. É um lema que eu uso aqui, quando eu falo, meus meninos riem, né? Que eles vêm contar uma situação, uma dificuldade, eu, não, gente, vai dar tudo certo. Vamos embora, vai dar certo. E graças a Deus, é claro que a gente não deixa de viver a dificuldade, sim. A ansiedade, a gente fica apreensivo e tal, mas parte para cima. Pastor, a outra questão, nós vivemos um momento, e eu lembro que quando nós começamos a falar sobre depressão, os médicos, os psicólogos, os neurologistas disseram o seguinte, é a doença do século. Eles nomearam, isso eu li na Isto É, na época, e eles falaram, é a doença do século. Só que houve uma afirmação de um médico que me impactou muito, e eu usei isso até mesmo em alguns sermões, e uso até hoje. Ele disse, eu não estou lembrado aqui do nome dele, tá? Mas ele saiu capa de revista da Veja, é um médico de São Paulo, e perguntaram para ele assim, uma das formas eficazes de nós evitarmos a depressão e combater a ansiedade. E ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu não sou evangélico, e na realidade eu não posso me afirmar como cristão, afirmar que sou cristão. Mas diante do quadro que eu vejo os meus pacientes, uma coisa eu posso afirmar. A oração é uma das formas eficazes para você combater a ansiedade e evitar a depressão. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Maneiras eficazes e se não a oração, de combater a ansiedade e evitar a depressão. Querido, primeiro dizer o seguinte, na minha experiência clínica, eu já cheguei a ter ler, né, alguma coisa a respeito, que na verdade nem seria a depressão a maior incidência da doença do século. Ansiedade que é. Ansiedade. A ansiedade é muito mais presente e em alguns casos até faz muito mais mal do que a própria depressão. O que acontece é que uma pessoa muito ansiosa, ela traz como uma comorbidade a depressão junto. Então, é muito comum a pessoa chega no meu consultório, eu faço lá toda a avaliação e percebo os sintomas depressivos e de ansiedade. Dependendo do caso, na maioria dos casos, eu vou aguardar para saber se essa pessoa tem realmente depressão ou se é ansiedade. O que vai acontecer? Se nas próximas semanas, nas próximas sessões, ela melhora dessa depressão e continua ansiosa, assim, não, o problema dela é a ansiedade, a depressão veio com uma comorbidade. Se a depressão persiste, né, aí pode ser um caso realmente depressivo, com a comorbidade da ansiedade ou até mesmo um caso misto. Mas a grande maioria das pessoas que eu atendo, o problema é ansiedade. Né? Dentro do ponto de vista científico, né, quando eles falam da oração, eles não estão necessariamente afirmando a oração no conceito cristão. Eles vão entender qualquer tipo, né, de meditação, de reflexão, da pessoa tirar um tempo para si. A nossa vida é muito louca, nossos pensamentos muito rápidos, pensamos sobre tudo, muita coisa, e a gente acaba não tendo tempo, né, de dar tempo para o cérebro descansar. Então, é nesse aspecto que a ciência vai colocar a oração como algo saudável. Porém, existem práticas nas religiões, na religião cristã principalmente, que também são saudáveis. Né? A oração é uma delas, né? Essa reflexão, na linguagem secular, essa meditação. Porém, nós temos também, né, a vida em comunidade, o ajudar o outro, né, você se colocar à disposição de ajudar o outro, tudo isso são atitudes que ajudam, sim, uma pessoa a melhorar de uma depressão. Quando eu estou tratando uma pessoa, eu até digo o seguinte, olha, o que vai curar? As pessoas estão sempre procurando, né, o remédio que resolve tudo. Aí, de vez em quando alguém chega, não, alguém me indicou uma técnica, não sei aonde,
e fez e foi boa, digo, olha, né, pode ser que sim, pode ser que não vou falar, né, às vezes a pessoa realmente foi e melhorou, como é que eu vou falar que não melhorou, que aquilo ali não ajudou, né? Se não tem um embasamento científico, eu digo, olha, eu não tenho, né, como fazer uma afirmação categórica. Mas as pessoas estão sempre procurando aquilo que vai resolver, uma atitude que vai resolver. E que tenho dito o seguinte, olha, não tem uma atitude que resolve. Tem uma série de atitudes, algumas, né, com maior dimensão, outras com menores dimensões, que ajudam a pessoa a superar uma depressão. Né? Psicoterapia, em muitos casos, a pessoa precisa de uma medicação, aí tem que é um médico, o psicólogo não pode dar remédio, vai no médico, qual é o especialista que cuida de depressão? O psiquiatra é o especialista. Mas aliado a isso, tem outras atitudes, a questão da fé, da espiritualidade, né? A vivência de uma comunidade religiosa, né? Uma igreja, ajuda muito. E aí vai, né? Exercícios aeróbicos, né? Uma caminhada, uma corrida, bicicleta, natação. Tomar sol, vitamina D. Alguns alimentos ajudam bastante também, o zinco, ômega 3. Então, tudo são uma série de pequenas atitudes que vão ajudar uma pessoa a superar, né? A melhorar de uma depressão. Pastor, eu queria que o senhor falasse a respeito, porque, infelizmente, também, a fé, e eu vou usar uma palavra, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. A fé exacerbada, a fé fora do controle, ela pode prejudicar a pessoa. Exemplo, eu já tive ovelhas, por exemplo, que adoeceram, você via a pessoa doente, mas ela não procurava uma ajuda profissional e dizia o seguinte, não, Deus proverá, Deus vai me curar. E entrava numa situação complicada. Eu queria que o senhor falasse o seguinte, a respeito, claro. Qual a importância do profissional da área da saúde mental e qual a importância da pessoa não se automedicar e mesmo antes de se automedicar, não procurar em pessoas que não são profissionais esta ajuda que deve ser profissional. Exemplo, conversei com a dona Maria, minha vizinha, ela falou que se eu tomar isso, resolve. Não, conversei com a minha vizinha ali, ela me deu até um Rivotril aqui para mim dormir hoje. Fala pra gente, porque pode parecer simples para o senhor, mas nós vivemos isso corriqueiramente. Há poucos dias eu desci, minha mãe estava com um comprimido. Não, eu vou tomar aqui porque uma colega ali me deu. Fala pra gente da seriedade disso, do problema que pode acarretar e da importância de você, até mesmo na sua fé, você saber discernir aquilo que realmente é bíblico, que vem de Deus, e aquilo que excede aquilo, porque afinal de contas, o profissional da saúde foi Deus quem colocou aí para nós, né? Bom, Josias, aí voltando à nossa fala inicial, né? Questão do equilíbrio. Uhum. Né? A diferença do veneno para o remédio é a dose. Outra coisa importante também, se eu falo na igreja, às vezes falo também no consultório, vendo o contexto, né, da pessoa que está ali recebendo, é que é o seguinte, a solução, Josias, pastor Josias, para qualquer problema, depressão, úlcera, problema cardíaco, pressão alta, unha encravada, carro que está lá com problema no motor, dente doendo, problema na justiça, a solução sempre começa em Deus. Sempre começa em Deus. E se você é uma pessoa de fé, uma pessoa que crê em Deus, você vai começar buscando a solução para essa situação em Deus. Você vai orar. Você vai colocar diante de Deus, né? Está aqui 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Essa daí é a preocupação, que é a inquietação, está me incomodando, deixa estar doendo. Eu estou muito entristecido por muito tempo. Uma pessoa triste um dia, 2, não é depressão. Uma pessoa pode chegar no meu consultório, eu faço outra avaliação, eu tenho ali instrumentos, né, até por escrito para avaliar, e ali eu tenho resultados que me dizem, essa pessoa está muito depressiva, se eu for me guiar só por aquilo ali. E a pessoa voltar no dia seguinte e repetir o mesmo procedimento e não ter nada. Ela não estava depressiva, estava angustiada. Tanto é que depois que eu faço toda essa avaliação, eu pergunto, isso que você está me falando está acontecendo há quanto tempo? Você vai dizer, tem uma semana. Só vamos aguardar, vamos te acompanhar para saber se realmente é depressão ou não. Não, tem 3 meses, tem 6 meses. Aí eu já fico né, com um pouco mais de convicção de que a pessoa pode estar depressiva. Então, a solução começa em Deus. E Deus, no seu poder, ele pode dar a você uma cura. Ele pode dar a você uma solução milagrosa, instantânea.
Você orou, pediu, no tempo de Deus aconteceu, resolveu. Porém, às vezes não é o que acontece, nós percebemos isso. Nós clamamos a Deus por uma solução e a solução não vem de forma instantânea e rápida. Eu entendo que, nesse caso, Deus está nos mostrando que Ele vai continuar nos acompanhando, abençoando e nos ajudando através de outros meios. Certo. Se é um problema na justiça, Deus vai me abençoar para que um advogado me oriente, me encaminhe, me represente. Se é dor de dente, Deus vai me ajudar para que o dentista faça o tratamento adequado para o meu dente parar de doer. Unha encravada, mesma coisa. Problema no carro, vou do mecânico. Eu não pego meu carro e começo a consertar, nem peço meu vizinho para poder olhar o motor do meu carro. Eu tenho um mecânico que eu conheço, eu confio, para isso e isso, e ele vai e faz o que tem que ser feito. E aí, então, nessa área da depressão, das doenças psiquiátricas, é a mesma coisa. Né? Eu vou procurar um psicólogo, né? Se quiser diretamente ao médico também vai. Só que hoje em dia, pastor Josias, as pesquisas mostram que nessa área psiquiátrica, o tratamento em conjunto, o psicólogo e o psiquiatra, onde tem mais resultado. O psicólogo, né, já disse, ele não dá remédio, mas, por exemplo, eu estou sempre perguntando o que meus pacientes estão tomando, me intero, eu leio a bula, leio o que está acontecendo, não para dizer para ele, aumenta a dose, diminui a dose, porque eu não tenho autoridade para isso, nem competência, né? Não estudei para isso, a verdade é essa. Mas eu ajudo muito, né, o paciente a adesão ao tratamento. Então, se ele reclama, olha, eu estou tomando um remédio e não está me fazendo muito bem, minha primeira fala, você vai conversar com o seu médico e vai relatar para ele. Mas nós sabemos que muitas pessoas começam a tomar os remédios psiquiátricos e não sentem nada de imediato, de ruim, nenhum efeito colateral. O efeito benéfico é esperado em torno de 15 a 30 dias, para poder ter realmente o remédio fazer todo o seu efeito no organismo. Sim. Algumas pessoas já relatam um efeito benéfico de imediato e não relatam efeitos colaterais. Existem efeitos colaterais mais brandos, uma cabeça meio pesada, um certo incômodo estomacal, aí essa pessoa, isso aí até 15 dias, também é esperado. Então a pessoa vai, né, suportar, passa, beleza, não passou, tem que procurar o seu médico, e ele que vai orientar o que tem que ser feito. Ele que tem lá o conhecimento, ele sabe o que fazer. Uma queixa muito comum com relação também aos remédios, né, e ida ao psiquiatra, eu não quero ficar viciado em remédio. Eu não quero ficar dopado. Né? A maior parte dos remédios mais novos dessa linha, né, psiquiátrica são remédios que não viciam. A pessoa vai entrar com a medicação, vai começar a usar a medicação com orientação do médico, e quando, né, for necessário, quando o médico entender que a pessoa já pode ter alta, né, um tratamento psiquiátrico, geralmente a medicação mais adequada de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, né, o tempo médio. Tem pessoas que talvez tomam por menos tempo, o médico vai orientar, alguns vão precisar de mais tempo, mas a média é essa. E aí o médico, quando entender que a pessoa não precisa mais, ele vai orientar como retirar. É o que acontece na grande maioria dos casos. E a pessoa ficar dopada é um efeito colateral desagradável, que ele vai relatar para o médico e vai ajustar isso aí. Talvez é a dose, talvez tenha a ver com o horário, mas é o médico que entende e ele vai orientar essa pessoa a não sofrer com esse efeito colateral. Então, naturalmente, ninguém precisa dizer, eu preciso, eu quero ficar doente para ir no psicólogo, eu quero ficar doente para ir no psiquiatra. A gente não quer isso. Claro, mas se ficar, procure. Procure uma boa orientação. Tem muita gente até bem intencionada. Né? Não, eu fiquei sabendo disso, eu tomei aquilo. Mas é importante saber que o que é bom para um não significa que vai ser bom para você. Eu já atendi pessoas sofrendo há 10 anos sem um tratamento adequado. E em poucos meses a pessoa ficou bem, passou a ter uma vida plena, gostosa, agradável. Se tivesse feito isso há 10 anos atrás, não teria sofrido tanto. Certo. Pastor, nós temos aqui, eu tenho feito essas perguntas dentro daquilo que o pessoal está aqui conversando, mandando mensagem para mim pelo WhatsApp. E agora chegou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, eu queria que o senhor ouvisse ela, é uma mensagem, uma contribuição, e eu queria que o senhor comentasse dentro dela, ok? Sim. Olá, bom dia. Eu liguei a rádio Tamidinha agora, né? E estou ouvindo, começando a ouvir o que o psicólogo está falando. Mas é interessante, já aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, né? Dentro de uma nossa denominação, né? Uma senhora, uma vez, pediu uma assistência para poder orar por ela.
porque o marido tinha voltado dos Estados Unidos. E estava tendo um conflito em casa com os filhos, porque eles já eram adolescentes, e o marido tinha saído, eles eram criancinhas, né? E ela numa luta, num sofrimento lascado, né? Com aquele embate, porque a idade mudou, os meninos já tinham um pensamento próprio, né? E ela pedindo para orar. Eu conversando com ela e tal, divertindo, e falei com ela, olha, eu te aconselho a um acompanhamento psicológico familiar. Só que essa senhora, ela não quis, ou, né, por bem, não procurar um aconselhamento psicológico familiar diante da situação. Mas, graças a Deus, Deus deu uma bênção e as coisas se ajeitaram, só que o caminho para poder, né, chegar a, vamos dizer, a uma tranquilidade, ele demorou muito mais se por acaso ela tivesse aceitado, às vezes, o conselho e procurado uma ajuda profissional. E é uma coisa que dentro da igreja nós precisamos cada dia entender os limites daquilo que é espiritual e também daquilo que é mental, aquilo que não depende apenas, né, vamos dizer assim, de uma oração, não depende apenas de um aconselhamento ou até mesmo, né, da intervenção divina. E isso é um caminho que a igreja ainda precisa trilhar um pouco mais para entendermos, porque, né, gente que lê, se informa e entende que nós somos corpo, alma e espírito, né? E esses três, eles trabalham em conjunto. E quando um deles entra em dificuldade, em problemas, né, em aflição, todos os três sofrem. É uma luta, nós sabemos disso, mas a cada dia buscando o aperfeiçoamento. Amém. Paz, Senhor. Pois é, pastor. E o que o senhor tem aí a comentar a respeito disso? Bom, na verdade ele comentou e já, né, concluiu que é isso mesmo, né? Necessidade de conscientizar que existem profissionais que podem nos ajudar, né? É muito comum você ouvir, Jesus é meu psicólogo. Né? Tem até um livro que foi muito famoso no passado, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Né? Jesus é meu psicólogo, eu concordo, amém por isso, né? Jesus também é meu dentista, também é meu ortopedista, né? E quando eu tenho dores nessas áreas, né? Graças a Deus, Josias, nunca quebrei um osso no meu corpo, né? Estou com 50 anos de idade. Rapaz, pode agradecer a Deus. Está com o braço engessado aí. Pois é, é fácil. Dizem que dói muito. Muito. Né? Nessa área, um adendo, né? Meu filho pequenininho era muito dramático. E às vezes, quando ele batia alguma coisa, caía, machucava, eu ficava olhando, colocava a mão devagarzinho. Se ele gritasse muito, não, porque quebrou, é algo mais sério. Se ele mantivesse o mesmo tom de voz no choro dele, não, é só do momento mesmo, vai passar e deixa pra lá, né? Porque eu nunca quebrei nenhum osso, mas dizem que dói muito mesmo, né? Não sei como é que é essa experiência. Só que quando eu tenho, né, uma dor de dente, quando eu tenho, né, uma dor na coluna, eu peço a Deus que me ajude, que me cure, mas eu procuro um profissional competente que vai me ajudar. Na área da saúde emocional, da saúde mental, né, o termo mais adequado, não é diferente, Josias. Nós precisamos, muitas vezes, de alguém que vai nos dizer, o psicólogo só conversa, né? É uma conversa, né? O psicólogo não dá remédio, já falei, mas o psicólogo ele tem uma conversa estruturada, técnica, né? No trabalho que eu faço especificamente, eu tenho técnicas muito objetivas, né, que eu passo para a pessoa, para poder praticar no seu dia a dia. A terapia que eu trabalho, ela diz o seguinte, que o objetivo é ensinar o paciente a ser o seu próprio psicólogo. E é aquilo que é conversado ali no consultório, ele vai aplicar para o resto da vida, nas mais diversas situações, para não precisar mesmo. Mas se precisar, vamos lá de volta. Mas a pessoa aprender a lidar com as situações e superar suas dificuldades. Pastor Abner teve aqui essa semana e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção dentro do assunto dele a respeito, falando sobre problemas, né? E ele falou assim, o que acontece é que às vezes Deus quer falar de saneamento básico e nós queremos fazer a ceia. Deus quer falar de saúde e nós queremos falar de milagre. Deus quer falar de salvação e nós queremos falar para a igreja a respeito de conversão, ou seja,
a respeito de oração. E muitas das vezes nós impedimos a ação que Deus quer fazer na vida da igreja, porque nós queremos colocar a nossa ação em primeiro lugar, achando que é o mais importante. Todos já cometeram esse erro, infelizmente. E uma situação é esta. Primeiro, Deus quer falar a respeito de saúde, até mesmo dentro dos nossos cultos? É uma pergunta. E a outra pergunta, a igreja, ela precisa realmente entender que Deus levantou esses profissionais para que pudesse fazer esse trabalho em nome dele? Veja bem, Josias, isso não é algo estranho, né? A fé cristã, a fé cristã é judaico-cristã. Então, se você vai lá nos livros de Moisés, tem uma série de normas, de leis, que estão estritamente ligadas à questão da saúde. Era uma civilização, era uma nação em formação, né? E Deus ali usando Moisés para orientar no aspecto espiritual, mas também no aspecto social, dos relacionamentos e na área da saúde. Então, não é estranho você tratar deste assunto na igreja. A minha visão, né, como eu falei que a solução de qualquer dificuldade, qualquer crise começa em Deus, e a partir dali ele vai usar os seus instrumentos, sim, eu creio que os profissionais de saúde, né, da área do saneamento, né, a engenharia, são instrumentos de Deus. Quando eu estou, né, com uma situação, pegando mais corriqueira, dente doendo, eu oro a Deus, eu vou lá e o dentista faz o seu trabalho e cura meu dente. Eu não creio que nesse momento eu tirei Deus da história. Deus continuou. Porque a Bíblia vai dizer lá, se Deus não estiver abençoando, né, para fugir um pouquinho o termo específico do versículo, em vão, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a sentinela, o policial, né, nossos dias hoje, né, os policiais estão indo em seus carros, nas suas viaturas rodando, fazendo seu trabalho, investigação. Mas se Deus não vigiar a nossa vida, não cuidar de nós, o trabalho deles é em vão. Não é que isso é desnecessário, é que nós queremos que eles, né, a força de segurança, são instrumentos de Deus, é um instrumento de Deus para nos proteger. Então, os profissionais de saúde, de higiene, limpeza, esse pessoal todo que está se dedicando, né, o dia do trabalho, né, nossos parabéns a eles, né, o pessoal que está aí se expondo, né, muito deles, profissionais de saúde, médicos estão adoecendo. Eu tenho colegas no Rio de Janeiro, médicos, que estão dizendo, eu tive Covid, estou afastado, alguns já voltaram ao trabalho, adoeceram no trabalho, é o local onde a pessoa mais pode hoje contrair Covid é um hospital. E os médicos estão lá todo dia, enfermeiros e outros profissionais. Muitos deles estão contraindo Covid, se afastam, recuperam e estão voltando para o hospital. Nosso muito abraço, né? Nosso abraço e reconhecimento a cada um deles que estão aí fazendo esse trabalho. E sim, né? Concluindo a sua questão, eu entendo que cada um deles são instrumentos de Deus para nos ajudar, nos abençoar, para cuidar de nós. Pastor, eu queria agora que o senhor fizesse suas considerações. Considerações, conselhos e observações dentro do assunto que nós estamos tratando. Bom, primeiro, né, manter a fé, né, manter a confiança, né, crer que Deus ele age em todas as circunstâncias. Eu gosto muito da passagem lá no livro do Velho Testamento, quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha, em que o rei faz um desafio, né, antes de jogar, olha, dá mais uma chance para vocês. Vamos tocar as trombetas e vocês vão se ajoelhar diante da estátua de ouro. Agora, se vocês não se ajoelharem, serão jogados na fornalha e eu quero ver qual Deus que vai livrá-los. E a resposta de um deles para mim é impressionante. Ele fala assim, ó, se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Ele vai livrar. Tem poder para isso. Se ele não quiser livrar, ele não vai, porque ele é soberano, ele sabe dos seus planos, sabe dos seus projetos. Agora, nós não nos dobraremos diante da estátua de ouro. É uma fidelidade a Deus independente das circunstâncias. E aí, né, a história, quem conhece a história da Bíblia, eles são jogados e o rei fica impressionado, porque eles não morrem. E olha, peraí, não foram 3 que foram jogados, né? Mas agora tem 4. Né? E um com a aparência dos deuses, na linguagem ali do rei.
que nos ensina que nem sempre Deus vai nos livrar da circunstância, da dificuldade, mas Ele entra na dificuldade conosco. Então mantenha, né, essa fé, mantenha essa confiança, mantenha essa esperança e tenha hábitos saudáveis, né? Eu relacionei aqui alguns, né, que nem são meus, né, lendo, né, a gente vai pegando bastante coisa, ouvindo outros profissionais, eu relacionei aqui algumas atitudes, né, da saúde emocional que podem ajudar você a superar esse momento. A primeira delas é limitar a sua exposição à mídia. Né? Hoje fica até difícil, né? Você liga a TV em qualquer canal o tempo todo falando de Covid. Tem o lado bom da informação, precisamos realmente ser bem informados. Eu mesmo dei opinião sobre o assunto Covid lá no início, que eu não repito mais. O tempo passou, vieram mais informações, eu entendo que não é por aí. Né? E alguns profissionais até às vezes são criticados. Mas ele falou isso, agora está falando de outra forma. O tempo passou, ele aprendeu que não era aquilo e ele então refez. Cuidado, né? O interessante é não se alienar, para não ficar o dia inteiro lendo ou ouvindo sobre o assunto. Limite a 1 hora por dia, né? Uma fonte confiável, né? Um site confiável, uma rede de TV confiável com informações, você vai selecionar aquilo ali e vai limitar. A sua vida não pode ficar apenas em função dessa pandemia. Tem que ter mais coisas na sua vida. Tem que diversificar. Né? Uma outra atitude é você aceitar os seus sentimentos. Né? A gente fica meio culpado, eu estou entristecido, eu estou um pouco ansioso, vou me culpando e vai aumentando mais ainda. Se a sua tristeza, até uma depressão, ou sua ansiedade está fora do limite, busque ajuda. Mas não fique se culpando e entenda que isso é possível. Muito cuidado com fake news. Né? Aquelas informações, isso aí já foi retirado do YouTube. Não existe isso. Né? Ninguém está sabendo, está escondido. Aquelas coisas muito intensas, desconfie. Existem sites que, né, boatos.org, né, tem alguns sites que eles pesquisam e descobrem, né, o que é verdade e o que é mentira. O próprio Ministério da Saúde tem uma página toda sobre a Covid e tem lá um link só sobre fake news. Você clicou lá, é o próprio Ministério da Saúde, nosso governo, né, dando a informação correta. Pesquisa o que está girando aí como errado e ele vai te traz a informação correta. Não se cobrar de muita produtividade. Né? O ideal é a gente tentar manter, né, atividade, manter uma rotina, agora uma nova rotina, mudou muita coisa. As pessoas falam, quando voltar ao normal? Eu não tenho essa expectativa, tá, pastor Josias? Que mais certo é quando nós vamos ter um novo normal. Essa pandemia provocou mudanças radicais no mundo. Algumas coisas que estavam acontecendo, estavam caminhando, foram aceleradas. Home office foi regulamentado pela lei brasileira, trabalhista brasileira há pouco tempo, né, creio que menos de 2 anos, e as empresas caminhando para isso aí, com devagarzinho, de repente foram jogadas de uma vez, é um caminho sem volta. Né? Vai ser uma tendência muito forte. Então, tente manter uma rotina, estabelecer uma rotina, mas não se cobre excesso de produtividade. Focar em fatos, né? Foque em fatos antes de tomar decisões, se informe de forma adequada, como já mencionamos, de fontes confiáveis. Outra atitude muito importante, principalmente considerando que muitos estão ficando mais em casa, com a família, pratique a gentileza. Pratique a gentileza. Hoje é dia 1º de maio, nas igrejas batistas, a maioria delas é comemorado o mês da família. Eu creio que outras igrejas também, de outras denominações também fazem isso. Muitos casais se separam não é por falta de amor, pastor Josias. O amor está ali, está presente. O amor é bom. O casal ali, o sexo é bom. O que falta às vezes? Gentileza. Aquele cuidado um com o outro. Né? Eu às vezes, quando dou uma palestra para a família, eu falo, olha, gente, sabe aquelas palavrinhas mágicas que ensinamos às crianças, né? Quais são, pastor Josias, as palavrinhas mágicas que ensinamos às crianças? Por favor, obrigado, me desculpe, de nada, me perdoe, com licença. Tem muito adulto que precisa aprender as palavrinhas mágicas, aprender e praticar. Verdade. Então, e nesse tempo então, de isolamento social, distanciamento social, vamos praticar as palavrinhas mágicas, vamos ser gentis. Marido gentil com a esposa gentil com o marido, com os filhos, entre os irmãos. Praticar a gratidão. Gratidão é um santo remédio. Um santo remédio.
Me lembro de um período da minha vida que eu estava muito deprimido, não cheguei a ter depressão naquela época, né? Eu até falo para meus pacientes, e falo isso abertamente, há um período da minha vida que eu tomei remédio psiquiátrico, fiz tratamento com psicólogo, por causa da ansiedade. Eu era tão ansioso que eu gaguejava, e gaguejava muito. Fiz tratamento com fono, eu sempre reforço que foi uma profissional extremamente competente, me ajudou muito em muitas áreas, mas não resolveu a questão da gagueira. E ela, então, olha, você está precisando de um psicólogo para poder resolver isso aí. E, de fato, com psicologia, na psiquiatria, com a medicação, eu consegui resolver essa situação. Então, não tem nenhuma dificuldade de assumir. Eu falo para os pacientes que eu já usei, né, esse tipo de medicação quando foi necessário. Mas houve um período que eu estava muito entristecido, eu cheguei a ficar depressivo, mas estava com muita tristeza, em função de alguns fatos que estavam acontecendo na minha vida, e eu tomei uma atitude. Todo dia, quando eu acordava agradecendo. Agradecia a Deus porque eu tinha uma cama, né, para dormir, eu tinha um lar, eu tinha uma família, eu tinha um trabalho. Havia algumas dificuldades no trabalho que estavam me incomodando, me entristecendo muito, mas era o meu trabalho, era de onde eu dava o sustento para minha família. Então eu começava a selecionar as partes boas da minha vida. O que estava dando certo. O que não estava dando certo, eu ia ser lembrado o dia inteiro mesmo. Mas naquele momento, eu dedicava aquele tempo do meu dia, aqueles primeiros momentos do meu dia, para agradecer. E é um exercício muito bacana, é um exercício que ajuda muito, ser grato. Né? E existe também, né, exercícios, né, de relaxamento, né, existe exercícios... Hoje, né, tem uma parte, tem sido muito usada, uma técnica muito usada na psicologia, chamada mindfulness. Né? Se você digitar no Google, né, vou falar como se escreve. Mindfulness. Mindfulness. O mindfulness é uma técnica, né, se fosse traduzir, seria atenção plena. É uma técnica de meditação, sem aquela parte mística, transcendental, né, que ajuda a pessoa a se acalmar, ajuda muito. Então, é uma forma da pessoa ter mais saúde emocional nesse momento de crise. Muito bem. Pastor, antes de nós encerrarmos, tem uma ouvinte que mandou aqui, eu não posso ficar sem passar, na realidade são 2 ouvintes. Vou passar uma, a gente vai ser sucinto na questão dela, e vou passar a outra, tá bom? Ok. Vou colocar aqui o áudio. Então, eu quero colocar uma situação que já aconteceu comigo. Na verdade, acontece. Eu, quando criança, eu lembro das minhas reações. Eu era muito nervosa, a ponto de quando uma pessoa me chateava, eu me mordia, eu batia com a mão na parede, porque era a forma que eu tinha de reagir numa situação quando eu não conseguia o que eu queria. Então, eu também só sentia a dor depois. Mas depois de adulta, eu fui ver que eu precisava de ajuda. E, inclusive, eu tomo até um remédio natural até para me ajudar. E mesmo assim, eu preciso me controlar, porque às vezes nem com o remédio adianta. Eu sinto a ansiedade como se estivesse saindo de mim, eu não sei explicar, mas é muito forte. E eu queria que o pastor Nodelon comentasse, falasse com as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso. O que deve fazer? Porque eu sei que tem muitas pessoas que agem dessa forma e às vezes não procuram ajuda. E vai deixando... Eu sei o seguinte, que se eu tivesse tido alguém para me ajudar quando criança, eu sei que eu não estaria passando pelo que eu passo hoje. Mas eu gostaria disso, que o pastor Nodelon falasse nesse assunto sobre com as pessoas que estão nos ouvindo, sobre como agir, né? Às vezes a mãe, ou o pai, ou o esposo, ou qualquer pessoa, um amigo que tem visto essas reações em uma pessoa e como que elas têm que agir, o que fazer. Ok, eu não sei se é a situação que ela está relatando, mas tem uma situação muito comum chamada impulso incontrolável. Quando a pessoa, né, ela é contrariada, acontece alguma coisa, ela reage de uma forma que depois ela pede, não foi o melhor. Não devia ter agido assim. Né? Vamos ter que imaginar que seja isso.
né, que ela está relatando, a pessoa vai ter que não tem uma atitude, não tem uma coisa a ser feita, né? Existem várias possibilidades, inclusive, né, a psicoterapia vai estar acompanhando a pessoa, vendo caso a caso e dando para essa pessoa técnicas para poder superar isso aí e, quando necessário, existem, inclusive, né, medicações que ajudam a pessoa. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de aceitar, mas o nosso fisiológico, ele influencia muito o nosso emocional. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui de ansiedade, de depressão, tem um aspecto fisiológico. Nosso organismo contribui para isso. É um erro acreditar que só o organismo que provoca isso. Se fosse a verdade, você iria só entrar com medicação e ia resolver tudo, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando surgiu um remédio antidepressivo muito comum, né? O nome comercial é Prozac, né? É a fluoxetina. Para muitos médicos, consideram como a primeira opção para casos de depressão, né? Quando surgiu, né, esse remédio, o Prozac, depois que ele foi liberado para manipulação e para genérico, eu lembro de uma matéria que dizia o seguinte: olha, a partir de agora, né, ou no futuro, psicólogos e psiquiatras vão ficar desempregados, porque qualquer situação vai lá dar um Prozac e resolve, né? O tempo passou, né, e não era o que aconteceu, né? O Prozac tem seu uso, né, alguns médicos, dependendo do caso, vão recomendar ou não, mas surgiram outros medicamentos também muito eficientes e muito mais, às vezes, específicos, né? Então, o fisiológico, ele influencia. Ele não dá para explicar tudo por aí. Tudo. Pediu uma resposta sucinta, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Não dá para fazer tudo isso aí. Então, quando é necessário, né, o médico vai orientar nessa parte medicamentosa. E o psicólogo vai acompanhar essa pessoa e vai, passo a passo, ajudando essa pessoa a mudar, né? Você não consegue mudar tudo de uma vez, da noite para o dia, às vezes uma única conversa ali com o psicólogo. Mas, vou deixar aqui uma técnica, né, que ajuda quem tem esses impulsos, né, chamado treino de assertividade. Porque a assertividade tem a ver com como eu reajo às situações. Então, pastor Josias, né, no exemplo aqui você falou uma coisa que eu não gostei, que me ofendeu. Eu posso reagir de algumas formas. Uma delas é não reagir. Você fala, daí eu não quero brigar com você, não quero me indispor, e eu vou engolir esse sapo. Aí eu vou embora com esse sapo entalado na garganta, e eu vou ficar sofrendo. Poxa, o pastor Josias falou aquilo comigo, me ofendeu, ele foi injusto, eu não fiz nada, não falei nada. Esse é chamado de passivo. Tem a pessoa que é o contrário, é o agressivo. Você fala daí, eu falo daqui. Se você gritar, eu grito mais alto. Achavam que o agressivo vivia melhor porque ele não guarda, ele não fica com o sapo entalado na garganta. Mas se descobriu que ele não fica legal, ele sofre também. Porque geralmente o agressivo é desproporcional. No nosso exemplo aqui, você pisou na bola comigo, você que é o errado. Mas se eu sou agressivo, eu brigo tanto com você que inverte. Agora o errado sou eu perdi a razão. E muitas vezes sai fora do foco. O motivo era uma situação e acaba se fazendo de outra forma. Tratando de outros assuntos e o problema não é resolvido. E aí tem, então, qual seria a situação ideal? O assertivo. Você falou, não gostei, me aborreceu, me chateou, me ofendeu. Não vou engolir sapo. Não vou ficar calado, mas não vou brigar com você. Eu vou dizer para você o que eu penso, de uma maneira mais calma possível, tentando chegar num acordo com você. E aí que vem a questão, né? Que muitos me perguntam no consultório, beleza, se assertivo é mais bacana, é mais adequado. Mas quando eu vi, já passou. Eu já fui passivo, quem é acostumado a ser passivo, ou quando eu vi, já soltei os cachorros, já briguei, me arrependo, mas já fiz, já passou. Como eu aprendo a ser assertivo? Aí entra o treino de assertividade. Toda vez que eu percebo que eu fui passivo, ou se eu fui agressivo, ou seja, não me comportei da forma mais adequada, eu vou treinar meu cérebro a ser assertivo. Então, depois que passa a situação que eu me lembro, naquela conversa com o Josias, não fui assertivo. Aí eu tento reproduzir mentalmente o que aconteceu, porém eu mudo o enredo. Eu me comporto de forma assertiva, na minha imaginação. Se eu faço isso toda vez, com o tempo, ser assertivo vai ficar natural, porque o meu cérebro está treinado para isso. É uma técnica que ajuda. Bacana. Entenderam, ouvintes? Espero, né, ter contribuído aí com a ouvinte, com a dúvida dela. Ok. Eu quero passar mais uma. Agora, o que eu vou passar aqui, na realidade, são agradecimentos, tá? Um ouvinte virou e falou assim, cara, esse doutor vai ter que voltar aí mais vezes.
Muito bom. Aí, por isso eu te digo que tem que passar esses estudos e entrevista mais tarde. Vai ajudar muitas vezes. Nós vamos passar sim. Inclusive eu estou gravando, gravei a de ontem, estou gravando a de hoje, e nós vamos estar colocando o próprio áudio para o pessoal que ouve a rádio poder ouvir a hora que quiser, sabe? E vai ficar melhor para os irmãos. O outro fala o seguinte. Ótima entrevista, viu? Parabéns aí pela iniciativa, pelo convite. O pastor Levelon esclareceu muitas dúvidas. Ok. Obrigado. E quero deixar, a outra falou muito bom, o pessoal está falando no Facebook, depois você vai ter a oportunidade de ver. Beleza. Mais uma eu preciso falar aqui, ela diz o seguinte, é uma pessoa, não sei se o senhor conhece, Kátia, o senhor conhece? Kátia Azevedo? Faz um tempinho que a gente se conhece, né? Pois é, ela fala assim, Deus abençoe meu esposo, Neudelon Azevedo, na sua profissão tão importante e necessária nos dias difíceis em que estamos vivendo. Parabéns pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo. Pastor Neudelon, como dizia minha amiga Xuxa, foi muito bom estar com você, foi muito bom falar com você, e foi muito bom realmente ter o senhor aqui, espero que volte, eu sei que as horas do senhor é muito complicada, mas será assim, de uma riqueza muito grande, sabe? Tanto para este veículo de comunicação e principalmente para aqueles que usam este veículo de comunicação. Dizer para o senhor que é um privilégio poder ter o senhor como pastor, como amigo nosso, e dizer que os microfones da Rádio Talmidim sempre estarão abertos para aquilo que for necessário para o senhor se expressar, tá? Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado a você, ouvinte, a você, telespectador do Facebook, né? E a todos que estão aí ligadinhos conosco. Agora eu deixo o senhor fazer seus agradecimentos. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade e estou à disposição. A gente combina, encontra o horário, venho aqui, né, para poder conversar, tirar dúvidas, né? Sempre lembrando, se eu não souber, o pastor Josias vai responder, né? Vai te ajudar. Se não souber, a gente pesquisa e responde depois. E para mim é um privilégio, né, compartilhar aquilo que a gente tem vivido, tem aprendido. Deixar meu abraço, né, caloroso para todos os ouvintes. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pelos comentários, pelas dúvidas que nos ajudam a refletir e a pensar. Deixar um abraço, né, para minha família, né, em especial a Kátia aí, que deixou essas palavras tão carinhosas, né? Graças a Deus tenho a Kátia na minha vida, né, tenho os meus filhos. Um abraço para a Igreja Batista Nova Jerusalém, ali no bairro São Pedro, né, que também são pessoas carinhosas, pessoas que eu amo, e a gente tem caminhado aí nesse relacionamento, pastor e igreja, e Deus tem me abençoado ali. Eu fico muito feliz de ser pastor dessa igreja. Obrigado, né, você, pastor Josias, por abrir esse espaço, por essa iniciativa. E nosso desejo e oração que Deus continue abençoando a sua vida, te sustentando, dando força a você e sua família. Amém, amém. Nós vamos ficar agora de música. Encerramos o nosso programa Bom Dia com Deus. Hoje, 15 horas, estamos de volta, né, para fazermos o sorteio da caixa de sabonetes Natura. Todos que participaram aí nos comentários, seu nome vai estar para participar do sorteio, ok? E 3 horas da tarde, ou 15 horas, do jeito que você achar melhor, nós estaremos aqui no Boa Tarde Talmidim. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo feriado, que Deus abençoe sua vida, e vamos encerrar com João Alexandre, né? Coração da Alvorada. Amém? Fiquem com Deus e, mais uma vez, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Essa é a Rádio Talmidim, a rádio que tem um compromisso. O compromisso dessa rádio é poder pregar a verdade, falar a verdade e ajudar você, querido ouvinte, a entender aquilo que é o melhor, aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Com Deus todos vocês.